Nesse vídeo eu vou fazer algo bem diferente. Eu vou imaginar que você é um atleta da minha assessoria e eu vou te dar alguns conselhos sobre o sprint triathlon ou o short triathlon, tá? Para quem é mais das antigas, é o short triathlon. Mas para quem tá começando é o sprint, que são as distâncias de 750 metros nadando, 20 km de bike e 5 km correndo. A primeiro momento, a gente consegue ver que é um desafio grande, né? Mas comparado às outras distâncias do triatlon, você acaba falando, pô, é só 20 km pedalando, é só 5 km correndo, a natação é mais curta. É aí que tá o primeiro erro, quando a gente começa a achar que o triatlon sprint é algo muito fácil. Ele não é fácil, porque quando a gente abaixa o volume, a intensidade naturalmente ela aumenta. Ou seja, você tem várias pessoas que vão nadar 3.000 metros de natação, a velocidade vai ser um pouquinho mais tranquila. Agora, se tem essas mesmas pessoas que vão nadar 750 metros, a velocidade é mais intensa. E eu sempre falo para os meus alunos, para todos, que o triatlon sprint é um grande jogo de xadrez com alta intensidade. É o tipo de prova que, se você errar, você não bate a sua marca pessoal, você não completa a sua prova, tá? Porque é uma prova que ela não aceita erros graves ela não aceita. Um errinho ou outro ali pode ser, mas erros graves ela não vai aceitar. Por quê? Não vai dar tempo de você se recuperar. Para você que nunca fez o short, eu vou te passar alguns estágios que você vai presenciar quando você chegar na prova. O primeiro estágio é a área de transição, onde você vai deixar seu material lá para quando você nadar e voltar, você vai pegar sua bike, vai deixar seu óculos e vai ser para pedalar, depois você volta na área de transição, deixa sua bike e pega o seu tênis para correr. Muita gente acha que o triatlo é só pedalar, correr, nadar. Mas não é isoladamente. O triatlo é um esporte único e você tem a junção de 3 modalidades. Mas existe uma quarta modalidade que é a transição. Então você precisa ficar atento. Por quê? O primeiro ponto do short triathlon é na hora que você sai da natação e vai pegar a sua bike. Muita gente se perde, não sabe onde colocou a bike, não lembra. E fica lá perdendo minutos preciosos. Nossa, onde está minha bike? Né? E fica desesperado, esquece onde colocou a bike. Então o primeiro estágio da área de transição, você vai marcar bem, vai gravar onde está a sua bike. Eu sempre levo uma sacolinha, uma toalha, alguma coisa para amarrar na grade, para amarrar em algum lugar. Quando não tem a possibilidade de amarrar na grade, olha uma árvore, um poste, qualquer coisa para marcar onde está a minha área, onde está a minha bike na área de transição. Tem algumas áreas de transição que tem letras, letra A, letra B de corredor, né? São provas mais estruturadas, mas a realidade da maioria das provas não tem essa letra. É ali, ó, uns lugares onde você deixa a bike e não tem divisão, né? Alguns corredores assim, então assim, fique atento. Primeiro dica que eu dou para todos os meus atletas é: fique atento na área de transição, marque bem onde você vai deixar as suas coisas, tá? Outro ponto, regra do short triathlon. A primeira coisa que tem que fazer na transição é pegar, colocar o capacete e afivelar o capacete. Não adianta você tirar a bike, colocar o tênis, correr com o capacete na mão, tá? Eu sei que para muita gente isso é uma dica batida, mas eu vi muita gente sendo penalizada, até desclassificada porque esquece o capacete, né? Então, a área de transição, a nossa quarta modalidade. Antes de começar a prova tem que estar bem organizado. Depois temos a natação, que começa aquele nervosismo, aqueles momentos antes de tocar a sirene para a gente fazer a largada. Eu digo para você, sua primeira prova, ou segunda ou terceira, não se desespere, não queira largar lá na frente no pelotão, tá? Fica um pouquinho recuado, justamente se for sua primeira prova. Deixe o cardume para frente, fica um pouquinho atrás e depois sai. Outro ponto que acontece na natação, um nervosismo extremo, um desespero na hora que você entra na água. Primeiro por causa da água gelada, normalmente está mais gelada, então assim, dá aquela sensação que você está sem respiração. Daí começa um monte de gente batendo, dá um desespero, tá? Todo mundo tem esse desespero, mas calme. Fique calmo, que vai durar apenas 30, 40 segundos. Respire, tá? Faça o que você treinou, uma abraçada depois da outra. Eu sempre penso assim e dou dica para os meus atletas. Uma abraçada depois da outra, respirando calmamente, que vai passar esse desespero. Beleza, terminou a etapa de natação, na hora que você vai levantar, normalmente você vai sentir uma tontura. Por quê? Porque o seu fluxo sanguíneo está totalmente focado na parte superior, aonde corresponde, dependendo da técnica, de 70% a 80% do nado de crawl. Então,
Tá toda a musculatura enregada de sangue aqui. E quando você levanta o fluxo, tem que se equilibrar. E de dar aquele cansaço, dá um pouquinho de tontura, tá? Então, caminhe quando você for sedar. Então, dá uma caminhada, tá? Uns 10 passos antes de correr. Tá? O primeiro objetivo seu em uma prova de triatlon, que você que está começando, é terminar a prova, não é ganhar a prova, tá? Como que você vai ganhar uma prova se você não tem experiência, né? Então, o triatlon conta muito com experiência. Então, calma, pequeno Padó. Vai caminhando, vai de boa, vai tranquilo. Deixa o fluxo sanguíneo ficar tranquilo. E daí sim vai para a transição, onde eu já dei a dica para você, onde eu já dei a dica, aliás. Onde eu já dei a dica que você vai saber onde está sua bike. Colocou o capacete, tirou a bike, existe uma linha, chama a linha de desmonte. Só depois dessa linha você pode subir na sua bike. Não adianta você querer já subir na bike e sair para pedalar, não. Tem essa linha, passa a linha e daí você começa a pedalar, tá bom? Outra dica que é bem interessante é você deixar a sua bicicleta já com a marcha que você vai sair, tá? Se você deixar a marcha muito pesada, na hora que você for pedalar, ainda mais se tiver de sapatilha, vai dar aquela encrecada, pode perder um pouquinho o equilíbrio. Então eu sempre deixo a bike na marcha leve. Porque eu coloquei o pé lá, faço com a marcha leve, ganho um pouquinho de velocidade e vou ajustando a marcha para a prova. Dica interessante que eu dou para o sprint triatlo, que é normalmente as provas podem ser com vácuo, tá? Na parte de ciclismo. Então assim, você pode ter o vácuo ali na prova de ciclismo, isso te ajuda muito. Você que é ciclista sabe do que eu tô falando, tá? Mas não perca o seu tempo quando o vácuo é ruim, que você sente ele que você tá com muita energia, o cara tá muito lento, pula para um vácuo onde te desafie. Vácuo bom é o vácuo que te desafie. Você tem que fazer um pouquinho de força para ficar atrás da roda do cara. Se você tá sobrando atrás da roda do cara, você está perdendo tempo, tá? Então procure o vácuo ideal para você. Agora chegamos na parte de corrida e o principal conselho que eu dou é segura um pouquinho o seu ritmo no começo. Não queira ir pegar aquele cara que você é um pouquinho inseguro, um pouquinho. Deixa o seu corpo se acostumar com a troca de modalidade. Entender que o fluxo sanguíneo agora vai para outras porções do músculo. Apesar que você estava pedalando, tá usando a perna, a corrida é diferente. Você precisa de uma absorção de impacto maior, tá? Do glúteo, do quadríceps, do tornozelo, das articulações, tá? Então se você vai fazer o sprint, primeiro km, dá uma segurada e depois você vai se soltando na corrida. Foi o que eu falei, mas o cara tá me passando. A primeira prova não tem que ser para você ganhar. Tem que ser para você entender qual é a prova e depois melhorar o processo. Esses são os conselhos que eu dou para os meus atletas, tá? Das 4 modalidades do triatlo: a natação, o ciclismo, a corrida e as transições, tá? Organização, planejamento, ajuda você a fazer uma transição boa, não perder tempo, energia cerebral ali procurando a sua bike, fazendo coisa errada na transição. Então vale a pena você se estruturar e ouvir essas dicas já para fazer o seu triatlon. Se você estiver assistindo em 2026 esse vídeo, nesse ano, ou 2027, 2028, esse vídeo vai ser para todos esses anos, tá? Mas se você estiver também procurando uma assessoria, não deixe de conhecer a Carbon Tree, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer a minha assessoria e vem treinar comigo. Gostou do vídeo? Curta, comente, me fale se você vai fazer uma prova esse ano, se você já fez, tá? Ou se você vai fazer um olímpico, tá se preparando para o 70.3. Não deixe de contar a sua história aqui